Boa noite, igreja. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Meu nome, como o pastor Helmut me apresentou, Henrique, e tenho o prazer de ter aqui a companhia da minha esposa também, a Bruna, e nós fazemos parte da Missão Vida. E a igreja, eu sei que muitos já conhecem a Missão Vida, muitos até são parceiros, mas a Missão Vida, para quem não conhece, é o primeiro centro de recuperação de homens de rua do Brasil, que começou o seu trabalho há 40 anos, no ano de 1983. Então, esse ano a gente está completando 40 anos de existência. E a história do início da Missão Vida é uma história muito atípica, uma história que não se ouve todo dia. Na verdade, a Missão Vida começou com uma amizade muito incomum. Era uma amizade entre um adolescente e um morador de rua. O adolescente se chamava Wildo e era o meu pai. E esse adolescente, de ainda 13 anos, ia já para o seu trabalho, trabalhava, naquela época era muito comum as pessoas trabalharem desde muito novas, e ele ia para o seu trabalho todos os dias, e ao ir para o seu trabalho ele passava em um local onde tinha várias indústrias, e na frente daquelas indústrias tinham marquises, e debaixo dessas marquises ficavam muitos moradores de rua. E aquilo ali incomodava ele de alguma forma. Ele não sabia direito o porquê. Ele tinha um caminho alternativo para poder passar, mas ele escolhia todos os dias passar por aquele caminho. E incomodado, sem entender o porquê uma pessoa sairia da sua casa, iria parar na rua, sair da casa do seu aconchego para poder viver numa situação de mendicância, ele para e começa a conversar com um desses. Até que um desses demonstra compaixão e eles começam então ali a desenvolver uma conversa e um diálogo, e desse diálogo surge uma amizade, e é uma amizade que dura por quase um ano. E por quase um ano, todos os dias, ao ir para o seu trabalho, o jovem Wildo saía mais cedo, pegava ali um pão, um café, levava para o seu João, sentava com ele, e os dois tinham um momento ali de conversa. E depois de quase um ano, um dia, como qualquer outro, ele chega para poder levar o café do seu João, e ao chamá-lo, ele percebe que o seu João não respondia, ele tenta chamar um pouco mais forte, e o seu João estava com o corpo já frio, estava com o corpo enrijecido, e ele entende que ele estava diante de uma pessoa morta, e ele, ainda naquela idade, nunca tinha visto uma pessoa morta antes, fica muito chocado, chora muito, e vai para o seu trabalho. E quando ele está voltando, o corpo funerário está tirando o seu João ali da calçada, e ele pergunta o que vai ser feito dele, e eles falam para ele que ele vai ser enterrado como um indigente. E aquilo o deixa muito chateado, porque ele pensa, ele não era um indigente, ele tinha um nome, ele tinha uma história, eu sabia a história dele, e ele cresce se perguntando, muitos anos depois, o que ele poderia ter feito pela vida do seu João que ele não fez. E nessa época ele ainda não conhecia a Cristo, mas com 18 anos ele tem um encontro com Deus, e ele conhece a Cristo Jesus e fala, eu quero começar a fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu quero fazer por essas pessoas que às vezes não conseguem fazer por si mesmas. E então ele começa a sair nas ruas e entregar folhetos para essas pessoas, para poder falar de Deus, até que um dia ele recebe uma pergunta muito pertinente. Uma pessoa chega para ele e fala, para você é fácil, você chega para a gente, fala desse Deus aí que me ama, mas você vai voltar para sua casa, vai tomar um banho quente, você vai dormir numa cama quente, que Deus é esse que me ama e me deixa passar fome? Que Deus é esse que me ama e me deixa viver nessa situação? Que Deus é esse que me ama e me permite dormir na rua? E dali então, ele resolve mudar a estratégia. E começa então, o que na época ele nem sabia que seria o início da Missão Vida. O SSS, Sopa, Sabão e Salvação. Um ministério onde ele saía escondido dos seus pais e ia nas madrugadas de Anápolis, ao encontro desses homens, levar sopa para eles, enquanto eles comiam, ele falava do amor de Deus. Até que surgiu a ideia de construir um local onde todas essas pessoas pudessem estar lá juntas, e ali elas podiam ouvir do amor de Deus, elas podiam ter a oportunidade de sair das ruas, e ele tem essa ideia e ora a Deus, Senhor, me envia recursos para poder iniciar esse trabalho. E o Senhor responde no seu coração que ele já tinha entregado o recurso na mão dele, e ele entende que o dinheiro que deveria ser usado era um dinheiro que ele juntava desde quando ele tinha começado a trabalhar ali muito novo,
que ele juntava para comprar um carro zero. E era o sonho de consumo dele, e ele pega esse recurso próprio e com a mão de obra do próprio pessoal, ele constrói a Missão Vida para 12 pessoas na cidade de Anápolis, em Goiás. E mais gente vem chegando, mais necessidade aparece, mais gente ouve falar, mais gente chega. E a Missão Vida tem que ser ampliada, e depois isso acontece novamente, isso acontece, passa de 12 para 24, para 60. E hoje, com a graça de Deus, a Missão Vida tem atendido em todo o Brasil, simultaneamente, quase 1000 homens. E depois também com o objetivo de trabalhar na prevenção e evitar que, ao máximo, que esse tipo de situação aconteça. A Missão Vida também começou a trabalhar com crianças em situação de risco. E hoje a gente trabalha no Brasil e também na África, no país de Madagascar, que é um dos 10 mais pobres do mundo. E eu queria passar um vídeo, agora bem rápido, é um vídeo de 3 minutos e queria sua atenção. Porque às vezes uma foto fala mais que 1000 palavras, o vídeo vai falar muito mais que eu aqui. Obrigado. Para muitos, eles são invisíveis. Mas basta ter sensibilidade e ver com o coração para notar que estes olhares aflitos estão em toda parte. Foi isso que fez o Wildo dos Anjos em 1983, quando criou a Missão Vida, primeiro trabalho com recuperação de mendigos do Brasil. Desde então, a Missão Vida se ampliou, se fortaleceu e se consolidou no cenário nacional como uma iniciativa vencedora, confiável e eficiente na recuperação e salvação de vidas. À população carente de 10 estados brasileiros são oferecidos quase 1000 leitos para acolher, cuidar e oferecer uma oportunidade de deixar os vícios e as ruas. Os processos de recuperação contemplam 3 etapas. No programa de recuperação, a restauração à dignidade é promovida por meio do aconselhamento individual, reuniões diárias em grupo e atividades de laborterapia. Na fase de reintegração, o recuperado conta com o apoio da equipe Missão Vida durante sua reinserção social, profissional e vocacional. Depois de tudo isso, alcançamos o objetivo maior, a transformação de vidas. Com a finalidade de atuar na prevenção, a Missão Vida realiza também atividades voltadas ao público infanto-juvenil. São núcleos no Brasil, em Anápolis, Goiás e João Pessoa, Paraíba, e na África, nas cidades de Antananarivo e Tulear, em Madagascar. Aos adolescentes, jovens e adultos, são oferecidos no Centro Educacional Vida cursos profissionalizantes que possibilitam inserções no mercado de trabalho e melhoria na condição de vida da família. Se assim como a Missão Vida, você também acredita na recuperação e transformação de vidas, faça parte deste trabalho, sendo um dos apoiadores. Os valores começam em R$20 por mês. Basta preencher a ficha que você tem em mãos. Não deixe para depois. Você é parte essencial do projeto de Deus para os pobres e necessitados. Não deixe que eles se tornem invisíveis. Faça deles parte do seu projeto, de sua vida, de sua generosidade, de sua gratidão a Deus. A Missão Vida é uma instituição brasileira que existe há mais de 36 anos. Se você quer saber mais sobre nós, acesse as nossas redes sociais. Estenda sua mão para a Missão Vida. Irmãos, para conhecer mais sobre a Missão Vida, entra agora aí, para depois vocês não esquecerem, entra no nosso Instagram e segue a gente, Oficial Missão Vida.
Lá você vai ter mais atualizações do que a gente está fazendo e vai ver também outras formas de como ajudar. Às vezes você tem alguma dúvida depois, quer ajudar alguma pessoa que você conhece, você pode estar seguindo a gente no nosso Instagram. E a Missão Vida, ela faz muitas vezes o trabalho que nós como cristãos e como pessoas queremos fazer e às vezes não temos a iniciativa e a coragem, ou às vezes o know-how de sair e fazer. Então, essa história que eu contei, ela mexe muito comigo, mas não é só porque é a história de vida do meu pai, mas ela fala muito comigo porque ela fala também como pessoa, mas principalmente ela fala muito comigo sobre o cristianismo. E o cristianismo é isso, é a gente entender que às vezes a gente tem que olhar para além do que é só nosso e amar ao próximo como a nós mesmos, assim como Jesus nos ensinou. E você pode fazer isso. E hoje eu quero te trazer aqui uma oportunidade. A oportunidade não só de ajudar, porque a gente sabe que a bênção de dar é muito melhor do que a de receber, mas você tem também a oportunidade hoje de fazer parte. Para você fazer parte, basta você preencher essa ficha aqui, para você poder começar a ajudar a Missão Vida de forma financeira. Mais uma pessoa vem falar de dinheiro e tudo. Quem trabalha com missões e quem se envolve, sabe que não se faz missão sem dinheiro. Missão e dinheiro está muito ligado, e dinheiro é alguma coisa altamente espiritual. Tanto que na Bíblia a gente tem mais de 2.000 menções em versículos sobre dinheiro, sobre finanças, sobre administração. E Jesus, ele nos ensina a fazer pelo nosso próximo. Então, às vezes, eu não consigo sair daqui e viver na África e levar, espalhar o Evangelho por todo mundo, assim como Jesus nos orientou, mas às vezes o meu dinheiro pode chegar. E às vezes eu não consigo trabalhar com índios, às vezes eu trabalho com homens de rua, mas eu não consigo trabalhar com população de índios, mas o meu dinheiro pode ajudar quem está fazendo. Então você pode sim ajudar, e nosso dinheiro fala muito sobre a gente, porque querendo ou não, o nosso dinheiro tem parte do nosso talento, do nosso esforço, do nosso tempo gasto. Então quando a gente ajuda financeiramente, a gente está entregando um pouco da gente naquilo ali. Então ajudando, você vai fazer realmente parte. Para ajudar, basta você preencher essa ficha que alguns de vocês pegaram. Quem não pegou, no final do culto, eu e a Bruna, a gente vai estar lá no fundo, ali numa mesa com a livraria. Basta preencher e entregar para a gente ainda hoje. Você pode fazer por Pix, por boleto bancário ou por cartão de crédito, que é a forma que eu particularmente faço e é a forma que eu prefiro. Todo mês vai na minha conta, não tem que ficar lembrando e ainda me gera pontos. Então você pode escolher alguma dessas 3 formas e começam a partir de R$30. E sejamos muito sinceros, às vezes R$30, se você tomar um refrigerante por saída no final de semana, a gente não dá R$30. E é uma forma de você estar ajudando essas crianças e esses homens que estão na Missão Vida. Amém? Só mais 1 minuto sobre isso. Eu queria indicar também 2 livros. A gente tem lá uma livraria e eu queria indicar esse livro, que é O Pequeno Vendedor de Pedras. É um livro muito interessante. Ele conta a história de uma viagem do reverendo Wilder. Ele estava na Jordânia e ele encontra esse rapaz aqui, esse moço de 4 anos, que era o Amós. E o Amós vendia pedregulhos no deserto, sem valor nenhum, e num sol escaldante. E ele começa ali a interagir com meu pai mesmo, os dois não conversando a mesma língua, e eles começam a interagir, e meu pai se sente muito comovido por ele, e ele traz aqui nesse livro reflexões e uma semelhança entre a vida dele, um escritor, fundador de uma instituição do Brasil, e o Amós, essa criança ali do deserto da Jordânia. E é um livro muito interessante. E outro que você pode também estar levando é esse, Como Enfrentar o Sofrimento. Também é um livro que trabalha um tema muito complexo, e ao começar a escrever, o reverendo Wildo entendeu isso e trouxe alguns amigos convidados, alguns pastores muito queridos que a gente tem no Brasil, para poder escrever esse livro junto com ele. Então é um livro muito bom também para você, ou para você presentear alguém que esteja passando por algum momento assim. Amém? Irmãos, queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês
no livro de Mateus. Nós vamos estar lendo no capítulo 25, vamos ler do verso 14 ao 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Mateus 25, 14 ao 30 nos diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 talento, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. E então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o servo que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que se tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Senhor meu Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra tão rica. E Pai, nessa noite eu peço, Deus, que o Senhor use, Pai, a minha vida para falar na vida dos meus irmãos, apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus defeitos. O Senhor conhece, Pai, o meu coração, e eu te peço, Pai, que o Senhor me use para que essa palavra, Deus, seja ministrada e entre, Deus, como semente em terra fértil no nosso coração, que ela venha germinar, que ela venha dar frutos, e que, Pai, nós possamos tirar proveito dessa tua palavra. Deus, nos ajuda, Pai, a compreender e estar sensíveis para entender o que o Senhor quer nos falar nessa noite. Assim te pedimos, amém. Irmãos, Jesus é, sem dúvida, o ser humano que passou pela terra que tem a maior relevância histórica, seja para quem acredita que ele era Deus ou não. Não tem outro ser humano que conseguiu dividir o seu tempo antes e depois dele. Isso se dá por muitos fatores. Jesus, ele consegue pegar um grupo de pessoas assim, que poderiam ser hoje, às vezes, julgadas pela sociedade como pessoas incapazes, ou pessoas que não tinham um grande conhecimento intelectual, salvo alguns, mas une esse grupo de pessoas e cria, a partir dali, um movimento que vem até os dias de hoje crescendo, que é o movimento do cristianismo e da igreja. E Jesus, uma das coisas que fazia ele ser tão fantástico, além de tudo, além dele ser Deus, mas uma das coisas que fazia Jesus ser fantástico, é que ele conseguia conversar com uma pessoa do mais alto nível até a pessoa
de um nível intelectual mais baixo e trazer a mensagem e passar o que ele queria dizer para aquela pessoa de forma muito clara. E aqui nessa parábola dos talentos a gente tem uma demonstração muito boa disso. E ele falava muitas vezes por parábolas para facilitar a comunicação dele com os seus discípulos, e essa é uma parábola que a gente conhece muito. Mas essa é uma história que ela é contada há mais de 2000 anos atrás, e quando a gente traz ela é muito atual ainda nos nossos dias. E nesse contexto específico aqui, da Bíblia, quando a gente fala de talento, talento aqui se referia a dinheiro. Então, talento era um valor monetário que eles usavam naquela época. Então, era uma forma de medir uma quantidade específica de dinheiro. E às vezes, quando a gente olha, a gente pensa, mas talento, não sei nem o que é isso. Quanto que vale isso? Só para a gente ter uma noção aqui, um talento equivalia a um salário de 15 anos. Se a gente for pegar hoje aí um salário de mais ou menos R$ 1.302, seria equivalente a mais de R$ 234 mil. Isso seria o valor de um talento. Aqui na parábola, esse servo deixou um com 5, outro com 2 e outro com 1, tá? Uma vez esses R$ 235 mil, o outro 2 e o outro 5 vezes isso. E agora que a gente consegue entender que fala de dinheiro, aí eu vou te falar que, na verdade, esse texto ele pode ser aplicado de muitas outras formas também na nossa vida, que não só essa parte financeira. E é incrível como a Bíblia é rica, e dentro assim, de um texto tão pequeno a gente consegue absorver tantos conteúdos. Então eu quero levantar alguns questionamentos aqui que vão nos fazer refletir sobre esse texto nessa noite. E para mim, um dos grandes questionamentos que eu faço quando eu leio esse texto é: como você tem usado, Henrique, o talento, como você tem usado o que o Senhor colocou na sua mão? Como você tem multiplicado o que o Senhor tem confiado a você? E para uma melhor compreensão, então, eu quero te incomodar, trazendo e te ajudando a olhar por essa palavra aqui, por 3 ângulos. O primeiro ângulo, e a primeira lição, é que você pode ser paralisado pelo seu medo. E o medo, ele muitas vezes é necessário. Muitas vezes a gente não faz coisas estúpidas porque a gente sente medo e a gente trava. Mas o medo, ele pode nos travar a ponto de nos limitar em fazer com que a gente seja impedido de fazer o que a gente realmente tem que fazer. E vendo de trás para frente esse texto, logo a gente percebe que uma das grandes lições desse texto aqui é que o medo, muitas vezes, ele impede a gente de fazer o que a gente sabe que tem que ser feito. E no versículo 24 e 25, se a gente parar para reler, o servo que trouxe aquele um talento ali, ele fala que o senhor dele era severo, ele ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalha, e ele fala que receoso, ou seja, por medo do que o senhor ia pensar, do que o senhor ia fazer, eu peguei o que o senhor me deu e escondi na terra. Ele sabia o que ele tinha que fazer, e o medo não se importou com isso, e fez com que ele fosse impedido de fazer e de agir. E quantas vezes a gente não vê isso na nossa vida? Às vezes a gente tem coisas que a gente quer fazer, a gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente não faz por medo. Às vezes a gente sabe que se a gente continua tendo as mesmas atitudes, a gente vai continuar tendo sempre os mesmos resultados, e às vezes a gente está insatisfeito com os nossos próprios resultados, mas a gente não muda uma atitude, não toma uma atitude drástica na nossa vida, porque a gente trava por conta do medo. Quer entender como isso é importante? No começo da Missão Vida, que eu falei que a Missão Vida começou ali em 83, com um lugar para 12 pessoas, e logo depois que a Missão Vida começou e foi surgindo a necessidade de aumentar, foi assim, as histórias que eu ouço são muito interessantes, da minha mãe, do meu pai, das pessoas que estavam naquela época acompanhando eles, que eles falam que eles saíam assim, de porta em porta, de loja em loja de materiais de construção, para poder fazer a reforma daquele local, passar de 12 para 20 pessoas, e eles ganhavam assim, numa loja ganhava 100 tijolos, noutra loja ganhava 3 metros de fio, ganhava um chuveiro queimado, e eles foram ganhando dessa forma, e depois de muito tempo e muito sacrifício,
conseguindo algumas coisas, eles conseguiram fazer essa reforma e terminaram. Na mesma semana que foi concluída a reforma do Centro de Recuperação da Missão Vida lá em Anápolis, o reverendo Wilde chegou em casa e ele estava com um projeto na mão, ele abriu esse projeto e mostrou para minha mãe na mesa. E ele falou: Rosane, vem cá, dá uma olhada. E ela, já receosa, perguntou: o que é isso? E ele falou: esse aqui é o projeto da Missão Vida para 80 homens no bairro São Carlos. E a gente quer fazer isso e tal. Explicou para ela como ia ser e falou: você acredita? E ela falou: eu acredito. E assim eles começaram. Então eles saíram daquele ponto. Ele poderia muito bem ter parado por conta do medo. Foi tão trabalhoso para a gente chegar até aqui, e estacionado. E a Missão Vida poderia ser até hoje o que ela nasceu, da forma que ela nasceu e do tamanho que ela nasceu. Mas o medo, se você trabalha, ele não deixa ele te impedir de agir, ele vai ser um grande aliado seu e não um inimigo. Segundo ponto, você deve desenvolver as suas capacidades. É interessante esse texto, que por mais que seja um texto conhecido, e a gente escute esse texto aqui muitas vezes, a gente vê aqui que no versículo 15, a gente tem uma parte que às vezes a gente não repara, mas ele fala o seguinte, que a um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então sim, aqui é muito claro, Jesus ele concede, Deus ele concede mais a gente ou menos de acordo com a nossa capacidade. Então é por isso que é importante a gente entender que cabe a você desenvolver o que Deus tem colocado na sua mão. Deus ele dá chance e talento para todos nós, mas cada um vai conseguir aproveitar o que Deus tem colocado na sua mão segundo a capacidade que você desenvolveu. Então o dom ele é dado por Deus, mas a capacidade ela é desenvolvida pelo homem. Então por que que a gente buscaria desenvolvimento? E essa parábola mostra de forma muito clara que Jesus ele quer que a gente faça o máximo com o que Deus nos concede. E quaisquer dons que você tenha hoje, eles podem ser desenvolvidos com a prática. Às vezes o seu dom hoje é um dom de ensino, às vezes o seu dom hoje é um dom de administração, às vezes você tem o dom de música, às vezes você tem o dom na cozinha, às vezes você tem o dom com lidar com crianças de forma muito fácil. E esse dom seu, ele deve ser desenvolvido da melhor maneira para que você coloque em prática o que Deus tem te concedido e dessa forma multiplique isso. E isso não foi à toa também que o servo que falhou foi justamente o servo que tinha um. Ele não falhou porque ele tinha um talento, ele falhou porque ele era o servo menos capaz. Então o Senhor concedeu a ele só um talento porque ele sabia da incapacidade dele de fazer alguma coisa. E às vezes isso a gente analisa isso como teoria da prosperidade, mas isso é bíblico, e a gente tem que entender que quando a gente usa e desenvolve o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ainda maiores vão ser os talentos colocados a nós. E é importante a gente entender que às vezes a gente começa a usar esses talentos, esses dons, e você começa a ser abençoado com coisas novas. E Deus faz realmente isso. Ele às vezes ele investe de forma melhor naquele que tem dado mais resultado. Ele investe melhor naquele que tem buscado desenvolver o que já foi concedido a ele. E eu quero lembrar vocês um texto muito conhecido também na Bíblia, aqui lá em Gênesis 39, o texto de José do Egito. E a Bíblia fala lá em Gênesis 39:3 que tudo que ele fazia prosperava. E o que o Senhor colocava na mão de José, ele procurava fazer com muita excelência, e até que isso levou a uma das posições mais altas ali do Egito. Ele sempre fazia o máximo e o melhor onde Deus o colocava. Por quê? Ele acreditava cegamente na soberania de Deus e entendia que a vida dele não era obra do acaso.
ele entendia que se ele estava naquele lugar ali, ele estava naquele lugar porque Deus tinha colocado ele lá. E se Deus tinha colocado ele lá, ele devia fazer o melhor onde ele estava. E é engraçado que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente acha que a gente está no lugar errado. E às vezes a gente acha que a gente deveria estar numa situação diferente. Meu irmão, Deus é soberano. Deus, Ele é Deus. E Ele sabe onde Ele te colocou, e Ele te colocou aqui por um motivo. Você está aqui nessa igreja hoje, você está aqui hoje à noite por um motivo. E Deus nos coloca onde Ele quer, e a gente tem que entender que a gente deve fazer o melhor onde a gente é plantado com o que a gente tem. E o que nos leva a pensar então no terceiro e último ponto, que é: você deve administrar bem o que o Senhor te confia. E quero te perguntar, o que o Senhor tem confiado nas suas mãos? Se a gente também vê uma outra perspectiva interessante, no versículo 16, ele fala que o servo que ganhou 5 talentos partiu imediatamente para poder trabalhar com aquilo que ele tinha recebido. E essa ótica é a ótica da urgência, que às vezes a gente tem que enxergar também a nossa vida. Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente entende que a gente não pode ser paralisado pelo medo, mas a gente entende que a gente tem que desenvolver nossas capacidades, mas a gente posterga isso muito. E às vezes a gente não faz as coisas de forma imediata. E aqui, um dos motivos que levou aquele servo que ganhou 5 talentos a conseguir outros 5, é porque ele enxergou aquilo ali com uma ótica de urgência. E eu quero saber como você tem considerado hoje as coisas de Deus na sua vida. Você tem considerado as coisas que Deus tem colocado na sua mão? Que você tem que fazer essas coisas com urgência? Você tem dado pressa para as coisas do Pai? Você tem dado prioridade nas coisas da igreja? Você tem em se envolver nos grupos da igreja, nas programações? E é importante, para que a gente administre bem o que o Senhor nos confia, a gente entender que o que a gente tem é interessante, que a escola, a forma de ensino no Brasil, ela não ajuda a gente sobre isso, né? E a primeira coisa que a gente pode fazer para poder entender o que o Senhor tem me confiado é começando a avaliar seus dons e habilidades. Paulo nos aconselha em Romanos 12:3 procurem fazer um juízo correto de suas capacidades. Então, analise de forma lenta, de forma demorada, o que você é bom, o que você não é. Converse com sua família, sua esposa, seus irmãos, amigos próximos que te querem bem. Entenda o que você é bom, o que você faz de bom, o que você acha que você tem de qualidade, e aprenda a usar isso no seu favor. E segundo ponto seria experimentar diferentes áreas de trabalho. Às vezes a gente acha que a gente tem o dom de ensino e não serve para poder lidar em outra área, mas a gente começar a experimentar isso dentro da igreja, dentro do evangelho de várias formas, fazer missão, virar voluntário, tirar um tempo para fazer, você vai se sentir também qualificado, capacitado e interessado nisso. E às vezes é isso que a gente precisa fazer. Então, não tente entender todos os seus dons até que você sirva voluntariamente em algum lugar. E leve sempre os seus erros como sendo uma experiência e não um fracasso. E um terceiro ponto é que você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Não alimente o desejo de ter o que Deus não te confiou. Não alimente o desejo de ter o talento do seu irmão, de ter o que o outro tem e você enxerga que você não tem. Você deve reconhecer as suas limitações. Já que a gente está falando de missões, quando, mais uma vez, no início da Missão Vida, o reverendo Hildo, ele tinha algumas capacidades ali, alguns talentos, assim, alguns dons que Deus tinha entregado a ele e que ele conseguiu usar de forma muito sábia. Ele tinha
dom com pessoas, dom com administração, e aí outros dons ele foi desenvolvendo à medida que ele foi colocando o pé na estrada, foi trabalhando, porque o Senhor foi fazendo igual ele fez ali com o servo bom e fiel. Ele você sai do pouco e ali sobre o muito você será colocado. Então a gente entender que usar os nossos dons e talentos à disposição do reino é fundamental para que a gente entenda o Evangelho de Jesus e a vontade de Jesus para as nossas vidas de forma muito clara e reconheça suas limitações. Ninguém é bom em tudo, ninguém é chamado para fazer tudo, ninguém é chamado para poder ser tudo. Nós somos corpo e cada um de nós temos um papel definido dentro da igreja, cada um de nós tem o seu papel a ser cumprido, e não se compare aos outros. A Bíblia nos adverte a isso. E talvez aqui na parábola dos talentos, esse terceiro servo, ele não se considerava um empreendedor. Às vezes ele olhou e falou: nossa, fulano ali, ele vai pegar o dele, vai fazer muito, se eu pegar o meu aqui eu vou perder, é melhor eu só enterrar esse negócio, é melhor eu só enterrar do que eu perder alguma coisa, pelo menos eu não vou ficar no 0 a 0. E o Senhor, porém, o repreende mais uma vez, e o medo, como eu já falei, deixou ele ali estagnado, e o Senhor fala que ele poderia pelo menos ter colocado o dinheiro no banco, pelo menos o juro eu receberia. Então você tinha que ter feito alguma coisa. E que fique muito claro que quando a gente chegar no dia do juízo final, nada vai justificar a nossa falta de atitude. O Senhor não vai olhar para a gente porque a gente, eu tive medo, porque eu não sabia o que o Senhor tinha me dado. O Senhor não vai olhar isso, e a sua falta de atitude, se você não está usando hoje o seu talento para poder fazer alguma diferença, para poder levar o reino de Deus a ser engrandecido, você está perdendo seu tempo, você está gastando o tempo que você não tem. Então, meu irmão, para poder encerrar, mais uma vez, eu vou levantar o mesmo questionamento que eu fiz ali no início. O que eu tenho feito com o que o Senhor tem me dado? Você pode analisar essa ótica por uma ótica de responsabilidade, e a gente tem essa responsabilidade de fazer alguma coisa, mas você também pode analisar isso aí pela ótica de oportunidade. Você tem nas suas mãos a oportunidade de fazer diferença no reino de Deus. E eu não estou falando só de Missão Vida, não. Eu costumo dizer que muito provavelmente, se você hoje não entregar seu dízimo, muitos aqui às vezes toda a igreja tem uma parcela de pessoas que às vezes não concordam com isso e não fazem isso, mas a igreja vai continuar, a igreja do Senhor vai continuar avançando, nada pode parar a igreja. E muito provavelmente, se você não quiser ajudar a missão hoje, a Missão Vida vai continuar daqui um mês, a gente vai continuar daqui um ano, daqui 10, daqui 20, até a volta do Senhor, se assim Ele permitir, se assim Ele quiser. Mas a gente tem nas mãos a oportunidade de participar, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade, e seja fiel com o que Deus tem colocado nas suas mãos. Então eu quero fazer algumas perguntas aqui para você agora, para a gente encerrar. Onde você tem investido seu tempo? Onde você tem gastado o seu maior tempo? Você tem investido seu tempo com a sua família? Você tem investido seu tempo com a sua esposa, com os seus filhos? Você tem plantado neles? Você tem buscado que as pessoas mais próximas de você, os seus funcionários, as pessoas que vivem ali ao seu redor, entendam que você é uma pessoa diferenciada e tem investido tempo ali na vida deles? Você tem investido tempo no reino de Deus? Com o que você tem se preocupado? Onde estão suas preocupações? O que você pensa antes de você dormir? Você se preocupa muito com a sua vida unicamente? Você está se preocupando com as coisas do reino de Deus? Você está se preocupando com as coisas da igreja? Você tem se preocupado com a forma que o mundo anda e o que você pode fazer em relação a isso?
E você tem considerado urgente as coisas do Pai? Você tem colocado seus talentos à disposição do reino de Deus? Você tem chegado no seu pastor, no seu líder e falado: eu acho que eu sou bom nisso aqui, me usa aqui, o senhor precisa de mim, eu quero ajudar. Você tem feito isso? E você tem investido os seus recursos no reino de Deus? E às vezes a gente acha que vir na igreja e ouvir é o suficiente. E claro, isso é muito bom e a gente precisa ser alimentado com a palavra de Deus, mas a gente foi chamado para poder fazer parte e participar do reino. E eu gosto quando eu vejo uma igreja jovem assim, pastor Helmut, porque eu vejo que hoje em dia os jovens, a gente tem inúmeros incentivos para tudo. Essa questão de falar, às vezes o jovem hoje não tem recurso, isso é invenção. O jovem ele é tão chamado para poder empreender, para poder fazer a diferença na nação, para poder pensar, ter ideias, mas às vezes a gente deixa de lado a parte espiritual da coisa e deixa de lado a parte de que a gente também, jovens, nós também somos chamados para poder participar de forma efetiva no reino de Deus, porque a gente vai fazer diferença se a gente se unir. Então, esse é meu recado para vocês nessa noite, que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, e obrigado, Deus, porque na mão de cada um de nós, o Senhor colocou 5 pães e 2 peixes, e Deus, o milagre é o Senhor que faz. Pai, nos ajuda a entender que o que nós precisamos fazer, Deus, é só entregar, e Pai, a começar por mim, a começar, Deus, pela minha vida, que o Senhor, Deus, trabalhe no meu coração, e também trabalhe no coração de cada um dos meus irmãos, para que a gente entenda, Senhor, que o Senhor nos confia e espera, Deus, que a gente tome uma atitude, que a gente faça algo com aquilo que o Senhor nos confiou. E Deus, não nos deixe, Deus, ser estagnado e paralisado pelo nosso medo. Deus, livra, Deus, qualquer medo que não seja de Ti, Pai. Que Deus, nossa vida seja pautada e baseada, Deus, em Te agradar e Te servir e Te honrar, Pai. Que Deus, esse seja nosso maior foco. Que assim como José ali no Egito, Deus, a gente tome a atitude de fazer sempre o melhor onde a gente está, e que a gente entenda que o que acontece na nossa vida, o que acontece no mundo, não foge do Teu controle, o que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor nos plantou e nos colocou onde o Senhor precisa que nós estejamos, e nos ajuda, Pai, também a compreender o que nós temos na mão. Nos ajuda, Deus, a enxergar de forma clara esses 5 pães e 2 peixes que o Senhor confia a cada um de nós. Em nome de Jesus, assim Te pedimos, Pai. Nos perdoa por nossas falhas. Amém. Obrigado, Henrique. Obrigado, Bruna, também pela presença. Eles vão estar depois lá na saída. A instituição Vida é séria, né? Nós confiamos nela e temos admirado o trabalho deles. Por isso, né, se Deus tem tocado seu coração, você pode contribuir com toda a tranquilidade, sabendo que isso será bem encaminhado, bem investido. E como já foi colocado nas redes sociais, você pode acompanhar todo o trabalho deles. Se quiser visitar algumas dessas casas que estão espalhadas por diversos estados aí do Brasil, você pode entrar em contato e visitá-los também. Voltando à parábola, para nós, a notícia boa é que nós ainda não fomos chamados para prestar contas. Nós ainda temos tempo para fazermos da nossa vida algo valioso. E esse é o desafio. Não desperdice a sua vida. Não importa, eu fiquei feliz que Ele chamou essa igreja de jovem, me senti tão jovem. Não importa se você é jovem ou mais jovem ainda, faça da sua vida algo que vale a pena. Marque essa história, viva uma vida com propósito. Não desperdice tempo, né? Quando fez aquela pergunta, o que você tem feito com o seu tempo? A gente vai percebendo que às vezes a gente desperdiça tempo.
E há pessoas que precisam, há pessoas que necessitam. E o que a gente faz com tudo isso? Leve isso para a sua reflexão. Na célula a gente vai continuar meditando sobre essa grande verdade. E que cada um aqui saia determinado a fazer com que a sua vida de fato tenha valor. Faça valer a pena. Amém? Vamos cantar a última música. Eu quero convidar a todos a se colocarem em pé. Depois nós vamos terminar o culto. Eu vou construir minha vida em Ti.